بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Muito bem-vindos para essa nossa aula do Sayyidina Sulaiman, né? Navegando pela vida do Sayyidina Sulaiman. E muito bem-vindos os nossos irmãos da internet que estão acompanhando a gente sempre também. Lembro todo mundo que a Mesquita Nur, no site dela, tem todas as histórias que a gente está contando, a gente está narrando aqui. E quem quiser, está por ordem agora, quem quiser acompanhar, pode acompanhar todas as histórias por ordem, alhamdulillah, desde o Sayyidina Adam até agora, até o Sayyidina Sulaiman. Já estamos perto do final da história dos profetas. Quando tiver no final, a gente inicia com a história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No entanto, a gente, só relembrando como a gente sempre faz das histórias, antes disso eu queria fazer um destaque sobre a ganância pela vida humana, pela vida mundana, a ganância que a gente vive do dia a dia. Um pequeno assim dito do Cristo, alayhi salam, Sayyidina al-Masih, alayhi salam, ele falou, esses dias pesquisando, eu via esse dito da história dele, assim, dos que ele conselhou. Ele falou, o ser humano, ele abraça o mundo, né, como se fosse uma pessoa morrendo de sede, assim, muito de sede, assim, perto de um mar, né, e de repente esse mar, né, para ele tomar água, para matar essa sede, ele toma essa água desse mar. O que ele faz? Água salgada, né? O que acontece? Fica com sede. Aí ele toma mais um pouco para matar a sede. Aquela água azul, gostosa, o que acontece? Mais sede ainda, mais quer, mais água, mais sede. Quanto mais água ele toma, mais sede ele fica. Será que é parecido com a nossa vida humana? A vida mundana, né? Principalmente os ricos, quanto mais tem, mais quer. Mais sede, mais ganância, mais abraça o mundo, né? Então, a gente tem que, para a gente viver realmente de uma vida real, uma vida ligada com o nosso Criador, temos que tomar água doce, não água salgada. O que é água doce comparada com a religião, né? Ter equilíbrio na vida, não só tomar aquela água salgada, que é o dinheiro, depois acaba, ele vai lá, é enrolado com aquele pano, né, de kafan, que a gente sabe, tahnit, né, do morto, não leva mais nada disso. A única coisa que ele leva do dinheiro que ele arrecadou é os pecados que ele juntou, né? Se ele fez, pouquíssimos ricos faz isso, mas se ele fez atos bons, doou, ajudou, ele leva os atos bons que ele fez. Agora sim, né, ao contrário, ele não vai levar nada, vai levar a bagagem de pecado só que ele carregou. Outro dito também, esses dois ditos do Sayyidina Yahya, João, também ele falou, porque eles andaram junto na mesma época, porque são primos legítimos. As mães do Sayyidina Masih, Cristo, e a mãe do Sayyidina Yahya, João, são irmãs, né? Então, são primos legítimos, e os dois vieram na mesma época. O Sayyidina Yahya, João, veio antes um pouco do Cristo, e começou a divulgar antes, mas só que era profeta só. O Sayyidina Masih era o quê? Profeta e mensageiro. Profeta e mensageiro, Ulil Azm, né? Então, vieram junto. Sayyidina Yahya falou esse dito, né? Esse dito que falou assim, compare-se, né, a adoração, ou a falha na adoração, compara-se com um dono de escravos. Ele tem muitos escravos, e um escravo, um pouco rebelde, ele come, bebe, tem salário, tem tudo, porque lá antigamente eles chamavam até o funcionário normal de escravo, como se fosse escravo. Come, bebe, recebe salário, tudo do seu dono, onde ele está, né? E quando ele vê horas assim, que o dono não está olhando, o que ele faz? Ele vai trabalhar no vizinho. Ou para ganhar mais, ou para agradar, ou é aparente, alguma coisa. É justo isso? Não é justo. Ele tá sobrevivendo de quem? Do onde ele estava, do dono onde ele estava. E assim Sayyidina Yahya comparou esse mundo, essa vida também mundana.
Ele falou, nós somos sustentados por quem? Allah. Ele nos dá tudo, nos dá tudo, de alimento, de respiração, de saúde, de vida, da alma, a própria alma que a gente tem é da alma de Allah. Ele nos dá tudo, né? E a gente por trás, ou até na frente, escancaradamente, tem muitos que adoram estátuas, adoram outras coisas, e aqueles que não adoram esses deuses, mas desobedece Allah subhanahu wa ta'ala, não adora, não faz as coisas, mesma coisa, né? Como se dissesse, como a gente sempre fala no Adhan fala Hayya ala salah, Hayya ala falah. Isso é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, é a ordem de falar para todo mundo. Quando fala Hayy significa vai, ou vem, está chamando, né? Ala salat, para rezar. Hayya ala falah, vem para a vitória, ali é a vitória, ali é a sua vitória, vem. Salvação. Aí, salvação. Aí você não vem, o que quer dizer? Desobediência escancarada e feia, ainda você, como se estivesse falando assim para Allah, eu estou escutando, eu estou entendendo o que é, e estou entendendo para que está me chamando, e não quero. É um desafio para o nosso Criador. Allahumma ilumine a gente, que a gente não seja desse tipo, inshallah, sempre obedecendo o Criador naquilo que nos ordenou. Voltando à nossa história, como a gente falou, que a gente sempre fala sobre, navega um pouco sobre o que passou, para a gente relembrar e entender o que passou na história, principalmente na história de Sayyidina Sulaiman e o pai dele, Daud, né? O quanto que Allah subhanahu wa ta'ala deu para eles de dádiva, né? O quanto que, principalmente Daud, né? Principalmente Sulaiman, mas o Daud também teve, alayhi salam, teve muitas coisas boas, né? Entre elas, o alamna lahu al-hadid, quer dizer, o ferro foi para ele é diferente. Todo mundo, não é mágico, não é coisa de magia, não, é real. Ele pegava o ferro e fazia assim, manipulava do jeito que ele quiser. Para ele era como se tivesse as mãos dele maçarico, né? Dobrava, fazia o que ele quiser. Não era quente, não, como maçarico, mas era poder que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele ali, né? E muitas coisas. As montanhas rezavam com ele quando ele rezava. Os pássaros ficavam flutuando de tanto que diz que as cordas vocais dele eram as mais, sabe, saía a voz mais bonita que existiu na terra. A voz mais bonita, né? Tanto é que um dos sahaba do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava recitando o Corão, voz linda. O Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi do lado dele e falou para ele, continua, tão linda que era. Ele falou, Allah subhanahu wa ta'ala te deu uma das cordas vocais de Daud. Uma, né? Não é todas. Uma, quer dizer, uma coisinha simples, não é como o Sayyidina Daud, subhanallah. No entanto, as coisas do Sayyidina Sulaiman, onde ele tem, como a gente também falou, exército de todo que é tipo de criatura, né? Tudo que tipo de criatura. Ele falava com os pássaros, ele falava com as criaturas, ele entendia algumas criaturas, alguns bichos, ele não falava com eles, mas entendia tudo que eles falavam. Todos eles têm línguas, todos os bichos que Allah criou têm línguas que falam, né? Um deles nós vamos passar por um milagre de formato de língua, assim, que a gente vai ver agora como é que foi isso. Muitas e muitas outras dádivas que o Sayyidina Sulaiman, não vou dar muitas dicas aí para valer a pena ganhar o chocolate, né? Muitas coisas de que o Sayyidina Sulaiman teve, subhanallah, né? É algo fantástico. Tanto é até poder também, casou com 1000 mulheres, né? Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele essa dádiva, ele tinha poder para isso, né? Não era só assim, vontade, não, tinha poder para isso, diferente, né? Os jinn cavavam os poços para ele, os jinn fazia tudo, entrava nos fundos dos mares lá para trazer para ele as pérolas, as riquezas, as coisas do fundo do mar também, a riqueza do fundo do mar também. Construía, que a gente falou também sobre a construção que eles construíam, linda, e ainda mais eles construíam as panelas gigantescas, né? Para a cidade inteira comer, todas as pessoas, e entre outras. Chegamos num ponto, numa das passagens, mais um milagre que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele, o vento. O vento
era da ordem dele. Ele ordenava o vento do que ele quiser. Se ele falar para o vento assim, tem umas nuvens de chuva, junta essas nuvens para fazer chuva, ele ordenava assim, e vai até tal terra lá, e deixa elas lá em cima daquela terra para jogar chuva lá. O vento obedecia. Levava o poder como ele fez. Lembram? A gente falou sobre o poder. Ele pediu para Allah subhanahu que desse para ele poder, jamais deu para alguém outro, ou jamais dará para o futuro. Né? Poder de tudo, de tudo. E ainda mais, o vento ainda... Lembram das histórias, todo mundo conta histórias do tapete voador? Sim. É aí que está a realidade. Da história dele que veio esse tapete voador. Diz que ele tinha um tapete gigante. E tapete dizem que falam-se tapete, mas na verdade era madeira, chapa de madeira gigante. Ele carregava o exército dele naquela chapa enorme, né? E ordenava ao vento, carrega essa chapa até tal lugar. Diz que Dhihabuha, Wallahu alam, no versículo que fala Dhihabuha shahr wa iyabuha shahr, né? Quer dizer, ela ia a distância de cavalo, que vai de cavalo correndo, a distância de um mês andando, né? De um mês de cavalo andando, distância de um mês indo e de um mês voltando. Esse vento. Quer dizer, um avião supersônico, né? Coisa de distância de um mês, ele ia, rapidinho chegou. Né? O exército nem sentia. Aí que vem a história. Desses fatos vinha, não é Alibaba, nem como a história fala aqui, nada disso. A história de Sayyidina Sulaiman, né? Que ordenava o vento, que carregava e levava até os lugares e ainda outras coisas que ele quiser, né? Quer dizer, tudo era da ordem dele. Tudo fazia a ordem dele nas criaturas. Até que um dia, todos, tipo assim, ele tem um dia por mês que ele olhava o exército dele. Está faltando alguma coisa, estão em ordem. Se precisar para uma batalha, né, de repente, de surpresa assim, igual aqui não tem treinamento, como é que chama lá o treinamento militar que faz, dá um tiro assim de mentira entre um e o outro, essas coisas. Treinamento militar cada um mês, 2 meses. Batalhão? Hã? Treinamento Acho batalhão. Às vezes 2 exércitos de 2 países se enfrentam Simulação de... para treinar. Tem um nome específico para isso. Enfim, ele tinha um dia por mês que se reunia todos. E ai de quem falhar. Ai de quem falhar no exército. Se tinha cavalo, tinha que estar presente. O cavalo ele falava, ele entendia que tinha que estar presente naquele horário, certo? Não é horário das pessoas que falam, não vou falar aqui. Mas, horário como se fala assim, horário muçulmano. Não vou falar em horário de outras denominação, né? Porque não são melhores que os muçulmanos, não. Horário muçulmano certo, horário certo, fiel, entendeu? E assim era o exército dele, tanto de bicho como de ser humano, como de tudo, de pássaro, tudo que acompanhava ele no exército tinha que estar presente no dia que vai fazer tipo esse treinamento, né? Revista. Os chefes de estado não fazem revista? Exatamente, revista. E fazia ver se tem alguma coisa falhando, alguma coisa assim, não está em ordem, ele organizava. Num desses dias ele estava fazendo essa revista e quem faltou? O pássaro. Hudhud é o gavião? Não. Como é que chama o gavião? Aquele... Não. É falcão, né? Aquele abre o... Pavão. Pavão. Exatamente. Não. Pavão. Pavão não. Certeza, ó, pavão. Isso é o Taus, é pavão Taus. Não é Hudhud. Hudhud não. Um pássaro que tem um... Louva a Deus. Não, que não. Ele tem Um pássaro Vai pegar. mas não é tal. Águia, Deus é isso. É uma coisa de Deus. Um pássaro Como que está citado no Corão? Deus. inglês?
Enfim, Oh, meu Deus. um desses pássaros. Não é peru, né? Mas você tá usando errado. Então, essa tradução Era uma pomba, na verdade. Não, é gigante. Ele é gigante, ele é grande. Ele é grande. Mas só o esse gavião. É bonito. É bonito, eu adoro. Ele abre também o rabo dele assim. Pomba. A pomba é pequeno, né? Pomba é uma pomba, cara. E vamos deixar um pouco. Diferente, ele tem Peraí. Ô, gente, esquece o Hudhud. É um pássaro, pronto. Esquece. Ele é grande, ele é igual o pavão. Grande que abre o rabo dele assim, fica lindo, assim, abre tipo a arca assim. Eu já vi. Né? Ele tem o Deixa eu te mostrar um pouco dele. Não muito grande. Tem uma coroa assim. Tem um coroa aqui, mas ele é um pouco maior que a pomba. Que dourado tá é um fazão, então. Enfim, pássaro, tudo bem, vamos deixar. Pássaro, esse pássaro ele tinha especialidade, inclusive Hudhud. Feizão. Não é fazão. Vamos deixar, gente, vamos deixar o pássaro só. Ele tinha especialidade de achar água debaixo da terra. Esse pássaro? É. Quando o Sayyidina Sulaiman precisava, porque ele falava com ele, quando ele precisava de água de algum lugar, não só na terra dele, onde ele governava tudo, ele precisava de água para regar, assim, alguma coisa assim, ele mandava ele pesquisar, ele pesquisava, achava, e batia assim para ele ia lá, mandava os jinn, né? Abria o poço assim, batata, a água está lá, certinho. Enfim, e tinha a especialidade também como espião, né? Ele ia lá ver, né, as coisas do exército inimigo ou outros lugares, até que nesse dia ele não estava. Nessa revista do exército ele não estava. O Sayyidina Sulaiman ficou furioso, e ele castigava severamente o exército. Ele era comandante mesmo, castigava severamente, né? Da forma justa. Ele falou: Aina al-Hudhud? Cadê o Hudhud? Que não estou vendo ele aqui entre o exército. Tomara que ele me venha consultar. Como consultar significa soltar alguma boa informação. Certo? Se ele não vier com uma boa, ele vai ter um castigo, vai ser amarrado e talvez até degolado. Não tem, né? Não tem brincadeira. Revista do exército é revista do exército. Não tem que falhar e faltar, né? Todos obedeciam. Aí ele terminou de fazer a revista, daqui a pouco veio nosso amigo. O Hudhud. Veio andando assim e parou um pouco longe do Sayyidina Sulaiman, com medo e apavorado. Ele sabe o que acontece com quem falha. Inclusive todo o exército e todas as pessoas que sabem como é que é o Sayyidina Sulaiman, eles viram, todos eles testemunharam o castigo que ele fazia com o jinn. O jinn, ele amarrava assim, ele sabia, então eles tinham medo. Ele veio e parou longe, ficou longe, meio cabeça baixa, olhando fininho assim, como se ele dissesse para os colegas dele: cuidado, ninguém fala para ele que eu cheguei. Mas Sayyidina Sulaiman enxerga longe, ele não é algo de se enganar, né? Aí ele falou: onde você estava? Aonde estava que não veio na hora do coisa. Ele falou: Jitu Kabinada, eu vim com uma notícia, e muito boa, que Kabinada Binaba in Hadim, né? É uma notícia gigantesca, né? E vai te agradar. E você nunca imaginou que isso tivesse acontecido. Ele falou: pode dizer. Ele falou: eu vim de uma cidade que governa eles, quem governa eles, uma mulher. Saba. Uma cidade chama Saba, né?
no Iêmen, também no Iêmen. Lembram que a gente sempre fala do Iêmen? Iêmen riquíssimo de cultura, de história, muito, muito antigo. Muita gente não liga muito do Iêmen, porque hoje é um país pobre, mas é muito rico de cultura, assim, de informação. Essa senhora estava lá. Essa aí na senhora estava onde? Quem lembra? Na Palestina. Na Palestina. Exatamente. Ele falou, eu estava voando por lá e eu escutei eles adorando o que? O sol. Anunciar Allah. Quer dizer, é como a gente estava falando agora. Eles não estavam adorando Allah. O Hudhud, esse pássaro, achou absurdo. Absurdo. Um primeiro absurdo que estão sendo povo gigante, povo inteligente, o povo estão sendo governado por uma mulher. Na época não aceitava, né? E de outro lado, achou absurdo como é que eles são tão cara de pau que prostra para alguém anunciar Allah. Como isso? Como a gente falou, é sustentado por Allah, é dado as dádivas dele tudo por Allah e depois vai adorar outro, o sol, uma das criaturas de Allah. Aí ele falou, quer dizer, vim trazendo para você a notícia gravíssimo para eles, para o entendimento dele e do Sayyidina Suleiman, é gravíssimo isso, como é que pode isso? Ele falou, bom, vamos ver, vamos ver se você realmente acertou ou você mentiu. Era justo, Sayyidina Suleiman era justo, não era assim de cometer qualquer falha. Ele falou, vamos ver se você acertou realmente ou mentiu, antes de ser castigado, né? Aí ele falou, já que é assim, o que fazia os reis antigamente, quando sabia que de cidade essas coisas? Muita gente fala dos muçulmanos invadiram aqui na Europa, né? Os muçulmanos invadiram a Europa, ficaram 800 anos na Europa, mas divulgando, nunca reprimiram ninguém, nunca mataram ninguém, nunca fizeram o que se fazem hoje nas dominações. Eles apenas invadem para mostrar o caminho de Deus, certo? E mostrar, quer dizer, não deixa a repressão, tipo, a rainha ou o rei está reprimindo o povo para adorar o sol, eles apenas vão dar liberdade para o povo escolher o que quer, né? Aí ele falou para ele assim, eu vou te dar um kitab, livro, quer dizer, a carta, e você leva para eles, né? Leva para eles, joga a carta para eles, estana, fica longe um pouco, para ver a resposta deles. Para ver a resposta deles, e ver o que eles falam, né? Aí ele foi, levou a carta. Na hora que ele chegou a jogar a carta, a rainha diz que era mais inteligente que tinha no povo dela. Era mais inteligente, era pessoa realmente que tem a condição de fazer isso. E era tão inteligente que ela não tomava nenhuma decisão para ninguém depois jogar na cara dela. Você jogou a gente no abismo, né? Tomou uma decisão errada. Então ele nunca tomava decisão sem juntar os companheiros dela, tipo ministros, pessoas assim, juntava todo mundo. Aí ela, na hora que ela viu a carta, antes de terminar de ler, ela chamou todo mundo. Ela falou para eles, esse essa é uma carta do Suleiman. Essa é uma carta do Suleiman, subhanallah. Nessa carta tem uma coisa que acontece muito em provas religiosas, né? A pergunta sobre isso. Por isso que é gostoso aprender isso, né? Prestem atenção, os jovens. Ela falou, essa é uma carta do Suleiman. Wa innaha bismillahir rahmanir rahim. Primeira sura, e a única sura que tem bismillahir rahmanir rahim, aonde? Dentro da sura, não é no início. A gente acostuma a ver no Corão, todas as suras têm no início. Bismillah. Única sura que tem duas bismillahir rahmanir rahim. Sempre vem essas perguntas em provas, quando assim, você pergunta assim, qual sura que tem duas bismillahir rahmanir rahim? Ninguém quase acerta porque ninguém sabe, né? Então essa sura que tem duas bismillahir rahmanir rahim, no início e no E final. como chama essa sura? Surat Saba. Saba. Saba ou Naml? Saba. يمكن النمل. Naml. Naml. Sura da formiga. Da formiga, entendi. A sura da formiga. Ele ficou, o Hudhud, ele tem também uma audição tremenda. Ele escuta à distância.
como se ele tivesse colocado um microfone lá dentro, escondido. Ele ficou à distância, assim, tipo, em cima do palácio, escutando o que eles falavam. Ela falou, quer dizer, é a carta do Suleiman e diz, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La tata'alaw alay, quer dizer, Não se soberbecem. não sejam Não se soberbecem. maior do que eu. Venha até mim, musliminho. Se entregue. Não tente me encarar. Não tente vir assinar o castigo, ou assinar a resposta pode ser grave para vocês. Né? Para vir, ela falou para os companheiros dela assim, nunca tomei decisão sem você estar do meu lado. Sem vocês dar opinião. Vejam o que a gente vai fazer. O que eles responderam? Nós somos povo forte, temos exército tremendo, grande, né, bem preparado, e por que vamos deixar um rei, não sei que tipo de rei vir dominar a gente? Não, vamos lutar, seja o que você quiser, e você toma a decisão. Aí ela falou, então espera aí, é inteligente, era muito inteligente. O que ela fez? Ela falou, espera aí, os reis geralmente gostam muito de presentes, né? Gosta muito assim, de se agradar e não sei o quê. Eu vou mandar para ele presente. Mandou caixas e caixas de fortunas, de ouro, de diamantes, de tudo, sabe? E mandou um grupo para lá levar essas caixas e negociar com ele, né? Nós somos um povo assim, assado, não precisa de luta e essas coisas, não precisa, vamos evitar tudo isso, né? Está aqui presente, está aqui o que o senhor precisa, está aqui não sei o quê. Ele ficou tão furioso, tão nervoso, sabe? Porque naquela época, e ele como profeta, ele não ia ficar feliz com dólares guardados por toda parte, não ia ficar feliz de pagar propina, não ia ficar feliz com nada disso, entendeu? Aceitar e ficar quieto e achar maravilha, né? Como os nossos políticos de hoje, políticos do mundo inteiro hoje é assim, do mundo inteiro, mandar presente para ele e ele aceita. Subhanallah, teve um vídeo esses dias que eu vi, é raridade, realmente é raridade. O primeiro-ministro da Líbia, super religioso, ele recebeu um presente do Qatar, entendeu? Do governo do Qatar, foi visitar ele, recebeu um presente, uma placa e depois deram um cheque para ele. Ele não abriu o presente, abriu a placa, que eles abriram, mostraram. Ele tomou como primeiro-ministro, mas deixou no gabinete dele, não na casa dele. Quando chegou no gabinete, chamou os ministros e falou para eles, vamos abrir e ver o que tem. Aí abriram, achou era cheque, acho que de $100 mil ou $200 mil. Olha. Ele falou para o financeiro, esse daí você coloca na caixa do governo. Não, mas deram um presente para você, fica com ela. Ele falou, não. O Abd Jalil, o nome dele é Abd Jalil. Ele falou, Abd Jalil, fulano e fulano, sobre o nome dele, quando estava lá, pobre, na casa dele, ninguém lembrava dele, nem o rei do Qatar, nem de ninguém sabe dele, né? Hoje eles me deram esse presente porque eu sou o primeiro-ministro, então esse presente é para o ministério, não é para mim. Subhanallah, isso que é decente. E vou dizer uma coisa, dizem que o salário dele é um dos mais baixos, quase que não sustenta uma pessoa normal, muito menos um cara do nível dele, né? Religioso, sabe? E na hora que eles falaram para ele, ele chorou, mostraram a foto dele chorando. Onde que você acha isso hoje? Né? Esse sabe pegar isso como exemplo do Sayyidina Suleiman, dos profetas, dos mensageiros, dos sábios, né? Enfim, Sayyidina Suleiman falou para eles, vocês estão me comprando com o dinheiro de vocês? Com a riqueza de vocês? Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala, o que me deu de dádivas, muito mais do que vocês. Não é isso que vai me comprar, não é isso que vai mudar. O objetivo dele, o que era? O objetivo dele é fazer eles mudar essa doutrina deles. Mudar a doutrina. Em vez de adorar o sol, adorar Allah. Isso só que ele quer. Ele não quer dominar o país, não quer riqueza nenhuma. Né? Ele falou, então leva essas riquezas de vocês junto e fala para a sua rainha lá, Sa'atikum como que é? Bijeishin, la qibala lakum fi. Eu vou trazer para vocês com o exército, jamais vocês vão poder encarar, jamais. Né? O exército aqui, vocês não sabem nem o tamanho dele, nem o tipo dele.
do que é formado, né? Aí eles voltaram desesperados e falaram: o homem realmente tem poder. Falaram para ela assim: realmente tem poder, e poder absurdo. Ninguém vai poder com ele. E ele ficou irritado, ficou nervoso. É melhor a gente tomar cuidado antes dele sair com o exército. Aí ele deu para eles tempo para pensar, para definir tudo. Eles voltaram. Ela mandou um mensageiro, a rainha mandou um mensageiro para ele que estamos indo muslimin. Quer dizer, entregando, nos entregando. Não precisa mover o exército. Estamos indo até o senhor. Aí quando ele estava sentado, ele e o conselho dele na sala, né? Quando eles faziam reunião assim, tipo demorava de manhã até meio-dia. Reunião do conselho, dos ministérios, assim, todo em volta dele, e alguns que têm poder, né? Ele falou para eles assim, já que ela mandou a notícia que vai vir para cá, quem de vocês tem poder? Ele tinha poderes em volta que ninguém imaginava. Ele falou: quem de vocês tem poder de me trazer aqui o trono dela? De me trazer o trono dela aqui. Aí, Ifrit min al-Jinn, quer dizer, um dos mais poderosos dos gênios, né? Falou para ele assim: eu trago para você antes que você saia dessa reunião. No mesmo dia, eu trago para você antes que saia dessa reunião. Quer dizer, né? Antes que terminar essa sua reunião, né? Aí um dos sábios, e que tinha poder da palavra, homem normal, não é um jinn. O outro era jinn, que falou para ele. Um dos sábios falou para ele assim: eu posso te trazer ele antes que você... Pisque como? Ele olhava, de vez em quando ele olhava os passos assim, olhava o tempo, demorava olhando assim, antes que volte dos seus olhares, você olha assim, antes que volte, o trono vai estar aqui. Aí ele falou: então traga. Trouxe. Sabe o que ele tinha, esse homem? Que poder que ele tinha? Não é o Eugênio, não é igual ao Eugênio. Que poder que ele tinha que fazer isso? Ele tinha, disse Ilm al-Kitab, Allah Alam Tafsir, diz que os sábios, que ele tinha o nome de Allah, um dos nomes de Allah sagrado, secreto, que poucos sabem. Aqueles que sabem, conseguem ter um poder muito forte. Aqueles que sabem esse nome de Allah. Não é entre esses 99 que a gente conhece. Tem muito mais nome de Allah subhanahu wa ta'ala. E algumas histórias diz que é o Jibril, alayhi salam, que fez isso. Mas maiores histórias, Arjah al-Qasas, diz que é esse homem que tinha o conhecimento de um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Trouxe para ele o trono dela, realmente ele ficou encantado, cheio de diamantes, cheio o enfeite dele, né? Cheio de diamante em volta, não sei o quê. Aí ele soube que ela estava chegando, ele estava perto, e ele falou: tiram as pedras, muda as pedras do lugar, muda assim, para modificar um pouco só, do jeito que ele é, o trono dela. Só para a gente ver se ela vai reconhecer, ou se ela vai ser inteligente, se vai perceber. Aí, quando ela chegou, entrou, olhou assim, se espantou, mas não abriu a boca. Ela é inteligente, não é bobo assim de chegar e falar: o que está fazendo aqui meu trono? Né? Como é que trouxeram? Mas não abriu a boca. Ela se espantou, mas ficou quieta. Ele falou para ela: esse é o seu trono? O que ela respondeu? É meu! É meu! Eu fiz, não sei o quê. Ela falou: como se fosse ele. Né? Para quê? Porque se ela falar e não for, né? Porque está um pouco modificado. Se ela falar e não for, vai parecer uma pessoa apavorada, uma pessoa não é um tipo de rainha, né? Não é o tipo de pessoa inteligente. Não, ela foi calma, inteligente, deu a resposta certa, à altura, subhanallah, né? Aí ele falou para ela: entra-se muslima. Só que aí teve uma passagem que ela não queria. Por isso. Exatamente, ela não queria se converter. Ela falou, ela prefere, vocês têm liberdade, todo mundo que quiser se converter do povo dela,
pode governar lá, pode fazer o que vocês quiserem. Eu tenho convicção disso. Eu tenho convicção do que eu adoro. Quer dizer, eu sei isso que eu vi sempre, eu vou seguir isso. Então, tudo bem. Outro Khulissar, quer dizer, uma sala gigante assim, cujo o tapete dela assim, parece água. Se você olhar assim, parece que você vai entrar na água. Aí ela, tanto é que quando ela ia entrar, ela levantou a roupa dela assim, para não molhar, né? Levantou e ia colocar. Ele falou, coloca, não fica com medo, coloca o pé. Colocou o pé, firme, terra firme, não é água como parecia tão real, porque aquilo lá é feito cristal, não é qualquer vidro, né? Cristal que estava cobrindo a água, por cima da água. Quem que faz isso? Os jinn faz para ele milagres, faz para ele tudo o que ele quiser. Quando ela viu aquele poder e viu aquele jeito, quando ela colocou o pé e viu aquilo firme, ela falou, acabou. E entregou e se converteu à religião do Sayyidina Sulaiman. Se converteu na hora para a religião do Sayyidina Sulaiman. Se tornou muçulmano. Né? E a gente sempre fala muçulmano porque acreditam, saibam, certeza que a religião desde Sayyidina Adam até o fim do mundo vai ser sempre o Islã, sempre o muçulmano, quem se converteu. Por quê? Porque o Islã não é um nome específico, o Islã é submissão ao Criador, só. É submissão, quer dizer, se você seguir a Deus no caminho certo, você está submisso a Deus. Pronto, então você é muçulmano. Acabou, não é nada especial. Tipo assim, a gente fala, para se tornar muçulmano, a gente fala Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah agora. Mas na época do Cristo, o que a gente falava? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Falava do Cristo, né? Falava na época de Moisés, mesma coisa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Musa Rasulullah. Mesma coisa, quer dizer, uma religião só, vem seguindo e da mesma forma, todas elas da mesma forma tem que fazer para se converter. Então ela se converteu e Ela se casou com ela, né? diz algumas histórias que ele casou com ela também no final. Algumas histórias falam não casou, ela ficou. Ele deu liberdade para ela voltar para a terra dela e tudo normal. Mas algumas histórias dizem que ele casou com ela também. Depois de tudo isso, depois de todo esse poder, o Sayyidina Sulaiman ainda sabe quantos anos ele tinha? 52 anos. Até então 51. Até então 51 anos, né? Era muito jovem. Esse poder tudo, atingiu esse poder tudo, esse exército tudo ainda com 51 anos. Até que aconteceu o grande milagre da vida dele e a grande prova para toda a humanidade, para todo o resto da humanidade, que Allah subhanahu wa ta'ala deu nessa história, né? Os poderes das criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala criou, né? Um dia ele ficou com assim chateado com os jinn, né? Os gênios. Ele falou, vocês vão trabalhar agora, os gênios vão trabalhar agora até sacrificar, não vão dormir direto, trabalhar direto, não vão descansar. E ele ficou sentado lá. Sentou, colocou o cajado dele assim, encostou no cajado assim, olhando para eles, e ai de quem se mexer. Ai de quem olhar para os lados. Ele sabe, eles trabalhando na roça, trabalhando duro na roça. E vinha dizem que é o irmão dele, ou dizem que é um anjo, Allahu Alam, ou uma pessoa comum, vinha sempre cochichar no ouvido dele. Todos os dias, essa pessoa vinha cochichar, e ele lá. Aí eles falavam entre eles, caramba, ele não descansa, ele não cansa, ele não dorme. E os olhos dele abertos assim, todo o dia e noite. Que é isso? Ele vai matar a gente desse jeito. Vai cair. Depois de, sabe quanto tempo ficaram trabalhando
trabalhando condenados assim, desse jeito, sem se mexer, sem abrir, sabe, sem levantar a cabeça, 1 ano. Certinho, 1 ano. Aí você me pergunta, como é que foi? Como é que ele conseguiu ficar acordado 1 ano? Será que ele ficou acordado? Ele no 2º dia ou no 3º dia morreu. Sentado daquele jeito. Sentado daquele jeito. Agora, vem a pergunta. Aí que está o exemplo que Allah subhanahu wa ta'ala deu para toda a humanidade. Vem um exemplo certinho, sabe? Diz assim, se os jinn sabem do ausente, como hoje usam eles, né? Fala, os jinn sabem descobrir o futuro, sabe fazer, sabe tudo. Né? Se eles souberem do futuro, eles iam ficar sofrendo 1 ano, trabalhando. Eles tinham descobrido que ele morreu. Ele morreu e ficou os olhos abertos, entendeu? Aí o que aconteceu? E vinha uma pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala destinou. Por que Allah destinou? Para castigar os jinn? Não é só isso, não. Para dar exemplo para toda a humanidade que os jinn não têm poder nenhum, nem conhecimento nenhum, nem conhecimento para o futuro nenhum. Entendeu? O que aconteceu com eles, trabalhando? Sabe quem descobriu que ele morreu? E sabe quem provou para o mundo inteiro que ele morreu? Vamos deixar para a próxima aula? Não, né? Porque é a última cena dele. Só isso que mostra. Sabe o que deixou? Cupim. Comeu o cajado. Bichinho pequenininho, insignificante, que nem aparece. Allah subhanahu wa ta'ala enviou ele, acho que ficou 1 mês mais ou menos, comendo o cajado dele por dentro, comendo por dentro, até chegar lá em cima. Quando ele chegou para cima, pô, caiu o Suleiman. Entendeu? Aí os gente levantaram, mas o que é isso? O que aconteceu? Por que ele caiu? Correram lá, tá morto. Tocaram ele, tá duro. A gente está trabalhando, um dava bronca no outro olhava para o outro, assim ficava. A gente está trabalhando aqui feito condenado, feito tudo ferrado, e ele está morto, a gente está com medo dele. Subhanallah. Olha só o poder dos dias. E se conservou 1 ano o corpo dele assim? Sim, Allah conservou. Allah conservou. O corpo dos profetas é conservado. Conservado, né? Todos os profetas, Deus decretou que o corpo deles seja conservado. Não apodrece. E a formiga toca neles. Até os sábios, não só os profetas. Os sábios que têm o nível dos profetas, também no túmulo eles não apodrecem. Há pouco tempo diz que os mártires. Os mártires também. Sayyidina Hamza, o tio do profeta. Nada toca no corpo deles. Até hoje? Até hoje. Até o dia do juízo final. Até o dia do juízo final. Viu? Allah subhanahu wa ta'ala conserva eles pela consagração deles, pelo valor deles com Allah subhanahu wa ta'ala. Há pouco tempo tiraram o túmulo do Sayyidina Hamza. Né? Hamza morreu mártir. Ainda depois que ele morreu, a Hind, que era odiou demais por ter matado o pai dele. Isso, arrancou o coração. Eles abriram ele, sangue estava pingando. Parece que ainda foi morto naquela hora. Allah. Abriram o túmulo dele para colocar no túmulo dos mártires mesmo. Mas foi numa enchente, né, chefe? Parece que é uma enchente que... Também é. Mas abriram o túmulo para mudar de lugar, porque lá era fundo. Aí mudaram ele de lugar, parece que estava fresquinho, mole o corpo Parece dele. que estava vivo. Então, olha só o grande milagre de Allah subhanahu wa ta'ala, né? E o que eu sempre destaco em todas as histórias que a gente fala, e tem que destacar mesmo, o que é o valor do ser humano. Nós somos estatura assim pequena perto de outros bichos ou de outras criaturas, né? Mas temos uma capacidade fantástica se a gente está ligado com Allah subhanahu wa ta'ala. Tem que estar ligado com Allah, porque se está ligado com Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ele faz do seu corpo como se fosse ele, o poder dele agir. Por que a gente não faz? Por que a gente tem essa miséria com a gente mesmo, né? Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala não dá esse poder só para os profetas. Por isso que eu falei que não é os profetas só, os mártires e os sábios, né? Agora, tem pessoas que têm qualidade, tem pessoas que têm qualidade aqui, que são awliya Allah, né? Aqui, entre a gente aqui, pode ter uma pessoa, não awliya Allah, aqueles próximos e queridos para Allah subhanahu wa ta'ala, não significa que aqueles que são sábios, aqueles que têm entendimento da palavra, aqueles que sabem da palavra de Allah, não.
aqueles que têm a fé, que pratica, aqueles que têm a fé, que pratica, qualquer um de nós, às vezes uma criança pode ter essas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala, e a gente não sabe que entre nós aqui pode ter uma pessoa simples, mas tem essa dádiva com Allah subhanahu wa ta'ala pelo peso da fé que ela tem de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Vale a pena ter muita fé ou não vale? É tudo que a gente... Quando passar, um irmão me falou agora que passa por provas, passa por situações, quando passa por provas, não reclama com Allah subhanahu wa ta'ala, não reclama. Os sábios falaram, sempre agradece, sempre fala alhamdulillah. Os sábios falaram, quando você passa um bom fiel, não é qualquer um bom fiel, se passar 40 dias sem ser provado com alguma dificuldade, com alguma tragédia talvez, com alguma coisa, se passar 40 dias significa que você tem alguma falha na sua fé, né? Faz um levantamento da sua vida e vê o que está falhando. Nenhum fiel passa 40 dias sem passar por uma prova, pequena ou grande, não importa. Então tem que passar por provas, tem, não é que não tem que passar por provas. Se não passar, saiba que a sua fé está... Tem alguma coisa errada. Né? A gente muitos copia as pessoas que não são muçulmanos, copia eles. Acontece alguma coisa, por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz para Allah que está acontecendo isso para Allah comigo, né? Por quê? Por que fulano está bem, por que eu não estou bem, né? Um fulano lá nem reza direito, nem sabe o que é reza, está bem financeiramente, está bem de saúde, está bem com a família, e eu não estou sofrendo. Por quê? Isso, quando você fala isso é gravíssimo. Está reclamando de Allah? Está reclamando de Allah? Você é capaz de reclamar de Allah subhanahu wa ta'ala? Só para finalizar com essa história, uma mulher, o marido dela chegou em casa com a capa, aquelas capas que usam os sheikhs e tudo, a capa do profeta sallallahu alaihi wasallam, do próprio profeta. Ele chegou alegre, pulando de alegria. Olha a capa do profeta, e eles são pobres. Ela falou, peraí, você está feliz? Senta aí e me explica. Assim, gritando, sabe? Ela ficou furiosa com ele. Ele falou, calma, o que aconteceu? Eu estou falando da capa do profeta, ele me deu de presente. Ela falou, espera aí, você foi denunciar o Criador para o seu criado? Quer dizer, você foi denunciar Allah para o seu mensageiro? Você foi denunciar, reclamar da vida, que você não tem roupa, alguma coisa? Reclamar, porque se você reclamar da vida, está reclamando de Allah, que não te deu, certo? Você vai reclamar de Allah do seu mensageiro? Ele falou, calma mulher, não foi nada disso, calma, deixa eu explicar, né? Calma, isso que é mulher. Isso, às vezes uma mulher tem peso de fé que vale milhões de homens, né? Milhões de homens. O que ele falou? Calma, gente, calma, mulher. Estou quase apanhando, né? Eu apenas falei para o profeta sallallahu alaihi wasallam, meu sonho, Ya Rasulullah, meu sonho, se eu morrer, ser envolvido, em vez de café normal, com a sua capa, só. Aí o profeta se emocionou e me deu a capa. Ele queria ser enrolado quando morrer com a capa do profeta. Ele falou, nem vou usar, vou guardar aqui até morrer. Para não apodrecer, para não estragar. Subhanallah, olha só. A mulher, né, de fibra, que é a mulher que tem fé. Não é qualquer, sabe? Uma mulher também falou, ela falava sempre, as mulheres do Sahaba falavam para os maridos dela, quando saem para trabalhar, cuidado com o nosso sustento que você vai trazer para casa. A gente aguenta a fome por muitos dias, mas não aguentamos uma hora só do inferno. Não traga nada haram para casa. Isso que é fé, né? Não traga nada ilícito. Não traga nada ilícito. Seja, sofre, mesmo que a gente passe de fome, não tenha sustento, mas nunca pensa em trazer nada ilícito. Hoje, quando o cara está trabalhando honestamente, aí a mulher fala, cadê dinheiro? Por que você não trouxe? Porque o homem não deu para trabalhar, eu trabalhei, só deu para trazer isso, não sei o quê. Aí ela fala, olha o fulano, olha meu cunhado, olha não sei o quê. Mas ele roubou, então rouba, qual o problema? Não é? Então rouba, qual o problema? Ué, faz que nem ele, traz dinheiro, o importante é trazer dinheiro. E olha a mulher fiel, o que ela fala. Aguentamos dias a fome, mas não aguentamos uma hora o inferno, né? O fogo do inferno. Portanto, ittaqillah fina. Quer dizer, tema Allah em nós. Não deixa a gente entrar no inferno. Você é responsável.
responsável pelo nosso sustento. Porque se ele trouxer também, às vezes até a família assim, depende da intenção dela, até paga por isso, né? E não sabe de onde ele trouxe, não sabe como ele ganhou, né? Enfim, gente, para não prolongar muito, Sayyidina Sulaiman, né, morreu nessa, né, e fizeram o enterro da forma certa dele, os próprios de medo, o pavor, né, e o exército dele, aquilo lá, mas só que aquele poder nunca mais teve para ninguém, nunca nenhum mais profeta nem rei teve o que ele teve, né, que Sayyidina Sulaiman, porque ele pediu esse reinado e esse poder que Allah desse para ele, para ninguém antes e ninguém depois tivesse como ele teve. Alayhi salam. Essa história do Sayyidina Sulaiman, que destacou muito, que muitos, por maldade, e muitas igrejas por maldade ainda acusam ele de coisas bárbaras, de coisas erradas. Olha só a consagração dele. O tempo inteiro, o tempo assim, as igrejas falam que ele só queria o reinado, só queria, ainda conta histórias horríveis dele, né? Que ele tinha poder, que ele tinha caprichos, era por mulheres, era por não sei o que. Subhanallah. E olha o tipo da preocupação dele, era a preocupação com a religião. Ele mandou, o Hudhud mandou lá para o governo dessa mulher modificar, ficaram furiosos. Ele, o pássaro e todos que em volta dele, como eles se atrevem a adorar alguém a não ser Allah? Como se atreve? Olha só a fé. Quando atinge as pessoas, não admite isso, mas quando a gente assim, infelizmente a gente vê pessoas, em vez de, não vamos lutar contra ninguém não, mas pelo menos divulgar a religião, levar a religião para as pessoas, a gente fala, não, olha, esse meu primo aí é evangélico, deixa ele, cada um tem sua vida, deixa ele. Alguns ainda falam, lakum dinakum waliya din, né? Ainda falam o versículo, ainda falam o versículo. Não, todos têm responsabilidade de divulgar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Essa nação inteira aqui em nossa volta, temos responsabilidade perante Ele. Barakallahu fikum, que Allah subhanahu wa ta'ala aceita as nossas, né, dádivas, as nossas da'was e nosso trabalho, inshallah, todos vocês, a gente pelo que falou e vocês pelo que escutaram e tiveram paciência, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça da gente, inshallah, como os mártires, como os profetas, ter essa posição, porque não é difícil. Qualquer um que quiser, é só praticar, pode ter. Inshallah, Allah nos faz disso e faz a gente, todos nós, inshallah, nos encontrar no paraíso junto com os nossos irmãos da internet que acompanham as histórias, inshallah. Temos uma história linda na próxima, inshallah. Acompanha, não perde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.